15 de janeiro de 2015. Todos aplaudimos a tomada de posse de Filipe Jacinto Nyusi. Desde esse dia até a data de publicação deste vídeo, passam-se quase 10 anos e é impossível negar. A economia de Moçambique viveu um período de intensas turbulências sob o governo deste homem. Nyusi, inevitavelmente, assumiu o poder no que vieram a ser, provavelmente, os 10 anos mais difíceis economicamente de Moçambique, desde os períodos da hiperinflação e escassez da década 80 e 90, contidos pelo governo de Chissano. Porém, um desafio estava diante do governo de Nyusi: pacificar uma nação dividida, reconstruir a confiança e atender ao desejo de desenvolvimento e prosperidade. Portanto, neste vídeo, vamos analisar o impacto dos 10 anos de governação de Nyusi e quais foram as propostas feitas em sua campanha de 2014 e o que ele de facto alcançou nos seus 2 mandatos. Juro por minha honra respeitar e fazer respeitar a Constituição, desempenhar com fidelidade o cargo de Presidente da República de Moçambique, dedicar todas as minhas energias à defesa, promoção e consolidação da unidade nacional, dos direitos humanos, da democracia e ao bem-estar do povo moçambicano e fazer justiça a todos os cidadãos. Todas as pesquisas foram feitas com muito cuidado e todas as fontes de pesquisa vão estar acompanhadas com um número. Você vai poder clicar na descrição aqui embaixo para ver a matéria de número correspondente, caso você queira ler por si próprio. Agora vamos ver quais eram as propostas principais que Nyusi fez em 2014. Em 2015, Nyusi chegava ao poder com uma campanha carregada por promessas ambiciosas. As suas propostas incluíam uma promessa crucial: o fim do conflito militar entre a Frelimo e a Renamo, concentrado nas áreas montanhosas da Gorongosa, através da desmilitarização e retirada dos guerrilheiros da Renamo das matas. Além disso, Nyusi pretendia reduzir a pobreza, criar empregos para a juventude e fortalecer a infraestrutura econômica. Ele também prometeu usar os vastos recursos naturais do país, principalmente o gás natural, como catapulta para colocar Moçambique no mapa das economias em ascensão e fortalecer setores estratégicos como infraestrutura, saúde e educação. Com uma visão focada em explorar esses recursos e reinvestir em setores estratégicos, Nyusi apresentou-se como o líder que levaria Moçambique a uma era de prosperidade e oportunidades. Mas será que Nyusi cumpriu com sua palavra? Mas antes de responder essa pergunta, vamos saber mais sobre a trajetória desse homem e como ele chegou ao poder. Filipe Jacinto Nyusi nasceu em 1959, em Cabo Delgado, em meio às dificuldades de um Moçambique ainda colonizado. Filho de pais camponeses, sua infância foi marcada pelo trabalho árduo e pelo desejo de libertação do país. Aos 14 anos, ingressou na Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, treinando-se na Tanzânia como combatente de libertação. Após concluir seus estudos secundários em Moçambique, formou-se em Engenharia Mecânica na República Checa. Nyusi iniciou sua carreira profissional na empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, em 1992, onde rapidamente avançou para cargos de liderança, assumindo a direção do CFM Norte em 1995. Durante esse período, ele aprimorou suas habilidades em gestão em cursos feitos fora do país, o que o ajudou a moldar sua visão técnica e administrativa, que mais tarde seria um dos seus trunfos políticos. Ele também foi professor na Universidade Pedagógica de Nampula e, em 2008, foi nomeado Ministro da Defesa Nacional, onde, em meio a tensões internas, ele trabalhou para modernizar e fortalecer as Forças Armadas, consolidando sua reputação como administrador eficiente e homem do povo. Em 2014, Nyusi foi eleito pelo Comitê Central da Frelimo como candidato à presidência nas eleições daquele ano. De seguida, por unanimidade, foi eleito a presidente, marcando o início do seu primeiro mandato e dando continuidade a uma linha de liderança da Frelimo.
primeiro mandato, o escândalo das dívidas ocultas e a desconfiança internacional. No início do seu primeiro mandato, Filipe Jacinto Nyusi enfrentou um dos maiores escândalos financeiros da história de Moçambique, o caso das dívidas ocultas. Este escândalo veio à tona em 2016, revelando que o governo moçambicano havia contraído secretamente mais de 2 bilhões de dólares em empréstimos não declarados, realizados entre 2013 e 2014. Esses empréstimos, tomados por empresas estatais como a Proíndicos, a Ematum e a MAM, foram supostamente destinados a financiar projetos de defesa, segurança e pesca de atum no país. No entanto, foram omitidos do Parlamento e das autoridades de auditoria financeira, violando as leis fiscais do país e os acordos de transparência com instituições financeiras internacionais. A descoberta das dívidas ocultas em Moçambique desencadeou uma crise severa e imediata. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, enganados pela ideia de que as contas públicas estavam sob controle, reagiram com indignação. Ao descobrir que o governo havia contraído de forma secreta e sem transparência bilhões de dólares em empréstimos, os principais parceiros financeiros congelaram o apoio ao país. A economia moçambicana, que é dependente de ajuda externa, logo entrou em colapso. A moeda moçambicana, o metical, desvalorizou-se drasticamente e a inflação aumentou, afetando o custo de vida e penalizando ainda mais os cidadãos. De repente, o pão, o combustível e outros produtos básicos se tornaram inacessíveis para muitos moçambicanos. O déficit fiscal do governo se ampliou, dificultando a manutenção de serviços públicos essenciais como saúde, educação e infraestrutura. Quer dizer, tudo aquilo que Nyusi prometeu melhorar na sua campanha eleitoral começava a desmoronar e a piorar ainda mais. Podem crer, meus senhores e minhas senhoras, o impacto e desafios das dívidas ocultas ainda se fazem sentir até hoje na economia e nos bolsos dos moçambicanos. Tentativas de reforma e medidas de austeridade. Para combater o impacto do escândalo das dívidas ocultas e recuperar a confiança internacional, Filipe Nyusi apresentou diversas medidas de reforma e austeridade. Primeiro, ele definiu critérios rigorosos para a contratação de novas dívidas, prevendo retornos claros e monitoramento independente, a fim de evitar novos endividamentos descontrolados. Em seguida, Nyusi implementou cortes nos gastos públicos, incluindo a revisão de previsões altas e a eliminação de benefícios dos ministros, redirecionando esses recursos para setores essenciais, o que, no entanto, gerou críticas devido à contenção em áreas sensíveis como saúde e educação. O governo também aprimorou o controle financeiro interno nas instituições estatais, introduzindo auditores externos para monitorar a execução orçamentária e criando o Tribunal Administrativo, com poderes para investigar e auditar grandes transações públicas. Paralelamente, Nyusi buscou diminuir a independência externa, promovendo uma economia mais autossuficiente, oferecendo incentivos fiscais e parcerias público-privadas para fortalecer os setores da agricultura, mineração e energia. O governo de Nyusi, em meio a dificuldades, ia se revezando. Os esforços para conter os danos das dívidas ocultas e atrair investimentos aumentavam a cada dia. Novos planos e projetos de recuperação econômica foram lançados, mas é como diz o ditado: quando o homem faz planos, Deus dá risadas. Uma série de calamidades e desastres naturais entra em cena. Ainda estamos no limiar do primeiro mandato de Nyusi e isso causa mais um grande desafio à sua administração. Entram em cena desastres como o ciclone Dineo, que atingiu a província de Inhambane em 2017,
o ciclone Idai, que atingiu duramente a cidade da Beira e as províncias de Sofala, Manica, Zambésia e Tete em 2019, e de seguida, no mesmo ano, o ciclone Kenneth, que devastou a província de Cabo Delgado, agravando ainda mais a situação humanitária e econômica do país, deixando milhares de pessoas desabrigadas e causando inúmeras mortes, destruindo infraestruturas essenciais como escolas, hospitais e estradas, e interrompendo o fornecimento de água e energia em grandes áreas, trazendo uma pressão adicional sobre o governo, que já enfrentava o peso do escândalo das dívidas ocultas e uma economia em crise. Um enorme retrocesso para o governo deste homem, pois não? Início do projeto Sustenta e apoio à agricultura familiar. Lançado pela primeira vez em 2017, em meio à crise econômica, o projeto Sustenta é um programa voltado ao fortalecimento da agricultura familiar, com foco em reduzir a dependência de importações e incentivar a produção local. Este provavelmente foi o grande vislumbre do governo de Nyusi nos seus 10 anos de governação. Inicialmente, foi implementado em 10 distritos das províncias de Nampula e Zambésia. Devido ao sucesso da iniciativa, o projeto foi expandido para todo o país no segundo mandato de Nyusi. O projeto, embora ainda em fase inicial, foi uma das apostas do governo para impulsionar o desenvolvimento rural e garantir mais autossuficiência alimentar, tornando-se uma política importante para aliviar a pressão econômica sobre as famílias rurais afetadas pela crise e pelos ciclones. Os pequenos agricultores em Moçambique, que são responsáveis por cerca de 80% da produção de alimentos no país, sofriam com falta de acesso a insumos, crédito agrícola e apoio técnico. A produção local, já insuficiente, tornava o país altamente dependente de importações, enquanto milhões de famílias lutavam contra a insegurança alimentar. Sua abordagem era simples: fornecer insumos agrícolas como sementes melhoradas e fertilizantes, facilitar o acesso ao crédito agrícola por meio de instituições financeiras e garantir assistência técnica continuada para melhorar as práticas de cultivo. Já quase no fim do primeiro mandato, as coisas começavam a se endireitar. Em meio às dificuldades, o governo Nyusi já progredia a passos largos no projeto de gás natural liquefeito na bacia do Rovuma. Mas, no entanto, um problema silencioso começou a emergir. Ataques esporádicos inicialmente atribuídos a grupos desconhecidos logo evoluíram para uma insurgência organizada. Surgimento da insurgência em Cabo Delgado. Durante o primeiro mandato de Nyusi, a insurgência em Cabo Delgado começou a ganhar força, com ataques de grupos armados que alegavam ligações com movimentos extremistas islâmicos. Este conflito crescente ameaçou a segurança nacional e causou uma grave crise humanitária. Com milhares de pessoas deslocadas e vilas inteiras destruídas, a instabilidade na região também preocupou empresas internacionais que investiam no setor de gás natural. Grandes empresas de gás natural na região, como a Total e a ExxonMobil, começaram a sentir os impactos. Os projetos que prometiam trazer bilhões de dólares em investimentos foram interrompidos devido à insegurança. Para o governo, essa crise não era apenas humanitária, mas também econômica, levando o governo a mobilizar forças de segurança e solicitar apoio de parceiros estrangeiros. Embora o governo tenha intensificado sua presença militar, a insurgência continua a se expandir, adaptando suas táticas. Em 2019, os insurgentes começaram a ocupar vilas inteiras por semanas, estabelecendo controles locais e desafiando diretamente a autoridade do Estado. Enquanto o conflito se intensificava, mais de 800 famílias foram forçadas a abandonar suas casas, buscando abrigo em campos de deslocados improvisados. As condições eram precárias. Fome, falta de água potável e serviços médicos insuficientes tornaram a vida extremamente difícil para os refugiados. O marco do término do primeiro mandato de Filipe Nyusi foi fortemente marcado de um ambiente de insatisfação pública
desafios econômicos e tensões sociais. E isso foi possível notar nas eleições gerais de 2019. Embora com alegações de fraude e violência eleitoral, confirmou Nyusi para um segundo mandato. Esses eventos destacam o término do primeiro mandato de Nyusi. Foram ao todo 6 principais eventos registrados neste período: o escândalo das dívidas ocultas, as tentativas de reforma e medidas de austeridade, a série de calamidades e desastres naturais, o início do projeto Sustenta, o surgimento da insurgência em Cabo Delgado e, por fim, as eleições de 2019. Até o final do primeiro mandato de Nyusi, todos estes eventos ainda eram feridas abertas e a resposta do governo se mostrou insuficiente para conter o avanço da crise. Para muitos, a crise representava um fracasso de liderança e delineava o que seria uma transição difícil para o segundo mandato, onde Nyusi continuaria sob pressão para cumprir com questões pendentes e promessas feitas a quando do seu primeiro mandato.